galera da Metamorfose Disruptiva, mais um vídeo. E esse é um vídeo resposta. Olha só, o Diego mandou uma pergunta pra mim falando o seguinte: LG, fale um pouco, não, aí seria uma pergunta, né? Vou colocar do jeito que ele falou. Ele falou assim, ó, rapidinho, tá? Falou o seguinte: acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. Qual a diferença entre motivação e inspiração? Então é o seguinte, Diegão, como sempre, né, uma opinião muito pessoal, opinião absolutamente prática, né, no sentido de que eu falo aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, então só separar e contabilizar, digamos assim, as várias nuances ou as várias formas de pensar sobre isso. Esse é um assunto assim que pode ser falado muito tempo, né, motivação e tal, mas só para organizar um pouco o pensamento é o seguinte: primeiro de tudo que eu acredito na automotivação, eu já vou entrar no detalhe sobre isso, mas as necessidades básicas da gente, quando a gente lembra, né, da pirâmide de Maslow, necessidade básica, comer, beber, usar banheiro e tal, essa é uma motivação absolutamente primordial, né? Aquilo que minimamente nos motiva, são motivos que nos movem para uma ação. Quando eu penso nas revoluções da humanidade, revolução agrícola, revolução industrial, e essa revolução que a gente vive agora, que é a revolução digital, que é a era do conhecimento, eu penso que o nosso mundo do trabalho ainda ele é muito pautado pela Revolução Industrial, né? Então, os processos, os métodos, a forma de trabalhar, a organização do trabalho, ela é muito voltada para a hierarquização. E nesse contexto, a motivação está relacionada com causa e efeito, né? Então, faça isso e ganhe isso. Basicamente, é a metáfora da cenourinha. Então, você acorda todo dia de manhã, trabalha até a tarde, trabalha para alcançar a cenourinha. Alcançou a cenourinha? Vamos colocar mais uma cenourinha. E assim vai. Exatamente o causa e efeito. E aí eu conheci um cara, um autor, né, que é esse daqui, ó, Daniel Pink, Motivação 3.0. Não se iludam com o nome. O nome tá assim para vender livro aqui no Brasil. O nome em inglês, o original é Drive. Dirija a sua vida. Sugiro que leia, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o TED do Daniel Pink falando sobre isso. É muito bom, vai agregar bastante. E eu também vou colocar o link de uma palestra do filósofo, do professor Clóvis de Barros Filho, que é muito legal. Inclusive o título da palestra dele é O Apanhador de Cenouras. Muito legal. Só para complementar a discussão aqui, tá? Mas basicamente o que o Daniel Pink elencou são 3 pontos que ele chama dessa nova motivação, que é uma motivação moderna, que é uma motivação que faz muito sentido. E o primeiro ponto dela, que eu tô falando porque é exatamente a que eu acredito, que eu procuro vivenciar, é a autonomia. Então, você ter autonomia para fazer determinada tarefa. É você ter a liberdade, né? Que eu gosto de associar essa autonomia com a liberdade, de falar, cara, esse é o seu trabalho, vai lá e faz. Né? Que tem a relação direta com o segundo ponto, que é a excelência, que é a maestria. Que é você cada vez mais, cada dia que passa, aprender. E se você errou, que é um feedback, né? Erro é feedback, já retroalimenta o seu processo de desenvolvimento e aprende e vai para o próximo, sempre em busca dessa excelência, em busca dessa maestria. E o terceiro ponto é propósito, que eu falo sempre aqui. Para mim, autoconhecimento e propósito de vida está diretamente relacionado com a felicidade pessoal e profissional. Então, propósito por que eu faço isso? O que é que está por trás? O que é maior do que isso que eu estou fazendo aqui? Então, autonomia, excelência e propósito. Essa motivação 3.0 que o Daniel Pink fala. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque no seu caso que você disse aí, você tem uma equipe, né? Você é um supervisor e você tem que motivar essa equipe. E você bem disse que você procura falar sobre que a motivação ela vem de dentro, né? E eu concordo 100% com você. Essa motivação que eu gosto de usar, a automotivação, é que a gente não tem que depender dos outros, não tem que terceirizar para os outros a motivação. Você sim, no seu papel de líder dessa equipe, deve, na minha opinião, conhecer cada um, saber o que motiva cada um, quais são as ambições, os sonhos, as dificuldades, os pontos fortes, para que você seja um mobilizador e sim, com o seu exemplo, com a sua excelência, com a sua autonomia, com o seu propósito executado, você inspire. Então que você seja então um líder inspirador. Mas esteja também tranquilo se você não inspirar, porque você não precisa inspirar todo mundo. A gente não inspira todo mundo. Algumas pessoas se conectam com a gente e outras não.
Então, por exemplo, eu me inspiro em várias pessoas que estão no meu dia a dia do meu trabalho, mas eu também me inspiro em várias outras. Um autor de livro é uma inspiração, um filósofo como é o Clóvis é uma inspiração. Então a gente tem várias inspirações. Isso nutre, isso alimenta a gente, o nosso intelecto, para que a gente se automotive e tenha os motivos para acordar todos os dias de manhã e ir trabalhar. Tá? Então sim, você tem esse papel como líder de ser um inspirador, de você, na minha opinião, é que você tem que dar o exemplo, né? Tem que fazer o melhor para dar o exemplo. Eu acredito muito na liderança inspiradora, na liderança pelo exemplo, na liderança servidora, totalmente contrária àquela liderança do chicotinho, né? A liderança faça isso e ganhe isso, da liderança quadrada, enfim, totalmente contrário. Então, você tem esse papel, mas também as pessoas têm que entender que elas têm o papel delas. E talvez esse meio de campo seja seu papel também, né? Você tem que acumular alguns papéis. De você ajudar, de você mediar, de você criar a condição para que as pessoas da sua equipe saibam, entendam isso, porque é bem provável que muitas delas nem tenham pensado sobre isso em algum momento da vida. Então, conversa de um café, né? Vai aqui, vem tomar um café comigo, vai almoçar comigo, conversa, entende a pessoa, entende o que é importante para ela e começa a trabalhar, a desenvolver as pessoas que trabalham com você para que elas tenham essa automotivação. Cada um vai ter a sua e tá tudo certo, tá? Não tem certo e errado. O importante é que você seja, como líder, um expoente, um mobilizador dessas pessoas, que você desenvolva essas pessoas para ação. Beleza? Esse é um assunto que dá para falar bastante sobre isso. Lembra então, se você quiser, leia o livro, acesse o teste que eu vou colocar aqui. E quem quiser mandar perguntas aí, estou à disposição também. O tempo é curto, né? Tem que ser bem objetivo para não ficar chato também. Mas é isso, pessoal. Comentários aqui embaixo e compartilhe, #compartilhe esse vídeo, tá bom? Até o próximo, tchau!